Fala, motociclista diferenciado, como é que vocês estão? Começando mais um Tô de Moto Podcast, o podcast diferentão feito para você que gosta do mundo das duas rodas, para você que ainda não gosta, que a gente vai te convencer, se é que já não convenceu. Aqui, mais do que falar sobre motos, o que a gente gosta mesmo é de contar histórias, é o que a gente coleciona aqui no Tô de Moto Podcast. História de pessoas que são referência no que fazem, história de pessoas que fizeram a história do motociclismo, fazem a história e deixaram um legado muito positivo para o motociclismo. É o que a gente tem feito aqui nesse grande banco biográfico chamado Tô de Moto Podcast. E hoje não vai ser diferente. A gente trouxe um cara aqui que tem muita experiência de... Vamos lá, ó, fazer... vocês já sabem quem é, porque já está no título do vídeo aí. Mas, ó, nós estamos falando de um cara aqui off-road, um cara que correu no Dakar, só por aí já tem história pra cacete. Aí depois foi morar no Japão, aí trabalhou na Honda, aí ajudou a desenvolver a Bis, que o cara é uma das motos mais vendidas no Brasil, né? Então, um cara que tem muita história para contar, que é Luiz Migione, por favor, aqui, ou também conhecido como Luiz Carol. Isso. Por que será? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Ângelo. Imagina, ó. Luiz vai contar aqui a saga da vida dele, rapaz. Tem conversa, tem história que a gente tava tomando um café aqui. Ele já contou um monte de coisa e eu tô só tentando memorizar para poder repuxar o assunto e deixar ele à vontade. Antes de começar, vamos lá, ó, já se inscreve no canal, ativa as notificações. Cada vez que entrar um vídeo novo do Tô de Moto Podcast, você vai ser avisado aí. Aproveite aí também para interagir, deixar seu comentário. Siga a gente no Instagram, @Tô de Moto Podcast, tá aqui embaixo, tá aparecendo aqui. No descritivo do vídeo tem as redes sociais da gente e tem também as redes sociais do Luiz, que ao longo do episódio a gente vai mostrando aqui no cantinho também, tá bom? Antes de começar, bora para os patrocinadores. Solta aí. Tô de Moto Podcast, oferecimento Ducati, estilo, performance e emoção em cada curva. Conheça as nossas motos. Repsol, uma das líderes mundiais em óleos e lubrificantes de alta performance, com tecnologia de ponta e inovação constante. A Repsol oferece produtos que garantem máxima proteção e eficiência para o seu motor e uma linha completa de produtos acessórios. Confie em quem entende do assunto. Repsol, a escolha dos apaixonados por performance. Luiz, mais uma vez, seja bem-vindo, cara. Eu que agradeço, Ângelo. Quanta história, cara. A gente tava ali contando, tomando um café, e eu falei, cara, dá uma parada aí. É que eu falei para você precisa coordenar, porque senão eu sou ansioso, senão a gente acaba contando coisa em cima de coisa. A gente já devia estar gravando no café. Que já teve história, né? Já teve bastante história. Eu brinco com as pessoas assim, que mentira para contar tem bastante, mas a gente tem história verdadeira. Vamos começar do começo, Luiz. Eu sempre gosto de começar contando literalmente a história da pessoa com a moto, né? E sempre gosto de perguntar como é que a moto entrou na sua vida, né? Foi lá atrás, você é um motociclista novo. Eu, por exemplo, tenho aquele velho conjunto que é meu pai e minha mãe proibia. Não, você não vai pegar. É o padrão. É o padrão. Nunca esquece isso aí de moto. É o padrão. E eu só vim viver a moto mais forte coisa de 15 anos atrás. Então, sou motociclista relativamente novo. Né? Mas com uma baita experiência, pelo que eu acompanho. Aí foi uma decisão própria. Eu falei, vou fazer um monte de curso. Vou evoluir, vou para fora do Brasil, vou usar uma condição. Vou usar uma condição para poder ser aceito em alguns programas e deu tudo certo. Né? Mas eu fico invejando as pessoas que sentam aqui, elas falam assim, cara, eu tinha 3 anos quando meu pai me deu minha primeira moto. Eu falo, como assim? Né? Qual é a sua história com a moto? Vamos lá. Desde pequenininho, como é que funciona? Você pode falar para mim? Não podia também. Eu tinha uma motinha de plástico e ficava... Não, a minha história com a moto tem assim, vem do meu tio. Meu tio, irmão do meu pai, ele sempre foi um cara entusiasta, né? Eu tinha 8, 9 anos de idade, ele já tinha Harley, tinha Java, teve uma Romizeta, e eu andava na garupa, nossa, né? Senhora. Então, assim, aquilo já começou meio que enraizar. E aí, mais para frente um pouco, na faixa dos 12, 13 anos, a gente tinha um grupo de amigos da rua e um deles ganhou uma CB50 do pai. E ali a gente andava, era muito amigo, eu comecei a andar de moto ali. Mais para frente, o meu irmão, mais novo, mas ele é mais novo que eu, ganhou do meu pai uma RD Z 125. E aí foi indo, caminho natural, né?
Então, eu ando de moto há muito tempo, né? Na terra, eu ando de moto desde 81, quando praticamente lançou a DT 180, né? Que ali começou a minha experiência na terra, através de um amigo que já praticava, já fazia enduro e tal. E ele, vamos, e aí ali começou a minha história na terra, né? E aí a gente está falando de um cara que faz parte da história do enduro no Brasil, né? Talvez não com tanta intensidade, mas assim, um cara que tem umas histórias curiosíssimas, como, por exemplo, eu vou correr o Dakar. E um dia eu quero ir pro Dakar, e lá vai o Luiz pro Dakar, que você vai contar isso daqui a pouco. Já vamos com calma aí, para a gente poder encaixar as coisas. Tá bom. Mas aí você começou em 81 com enduro mais forte. Competição? Na verdade eu comecei fazendo trilha. Trilha. Eu comecei fazendo trilha 81, 82, aí 83, 84 eu comecei a fazer umas provinhas que na época eram enduro de novato, chamava Copinha de Novato, para quem estava querendo começar a fazer enduro de regularidade. Na época era muito forte a regularidade no Brasil. E a gente tinha na época as DT 180, que era o grande volume, depois lançaram as XL 250. E aí eu comecei a fazer enduro, fiz 84, eu fiz acho que o segundo enduro da Independência, e comecei a andar junto com o pessoal que era da equipe Toyobra, era uma equipe Toyobra Yamaha. E ali eu comecei a participar de provas de enduro e regularidade, e foi indo, começou o enduro de velocidade, e aí começou a vir Baja, Rally, e aí foi construindo um caminho, né? Aí como é que foi a sua história com o Dakar? O Dakar é sempre um capítulo que eu gosto de falar. Eu vou fazer uma pausa aqui para contar. O Jean esteve aqui, né? Pô, Jean é um grande amigo. O Jean, o André, nós estamos falando dos caras que... Né? Eles introduziram, abriram as portas do Dakar para o brasileiro. Né? E, cara, eu lembro, na década de 80 e 90, que não tinha internet. Eu também sou dessa época. Né? E a gente tinha notícia do Jean, do André, no Jornal Nacional. Era no Jornal Nacional. E, no máximo, alguma coisa no não era Auto Esporte na época. Mas, enfim... aquele programa esportivo que tinha na televisão. Sim. Domingo. Não lembro do nome. Também não lembro, mas que tinha alguma notícia assim. E a gente ficava ali esperando chegar a notícia para poder acompanhar, ver, né? Como é que estavam os brasileiros, né? E o Jean sentou aqui, eu falei, cara, tô olhando para um cara que na 80, 90 eu ficava esperando notícia. E ele contou umas coisas incríveis do Dakar. Como é que foi essa história do Dakar? Você cismou e falou, cara, eu vou pro Dakar. Como é que foi? Então foi assim, como eu te falei, né? Começando fazendo trilha, depois enduro e regularidade. E aí, final dos anos 80, né? 88, se não me engano, Clever e o André resolvem ir para o Paris-Dakar. Eu já acompanhava, depois que eu comecei a me envolver com Fora de Estrada, eu consumia muita revista, né? Que é o que tinha informação na época a respeito de tudo isso. E eu acompanhava o Dakar nas revistas. E a gente só tinha informação praticamente um mês depois que a prova terminava, que as revistas chegavam. Né? Mas, enfim, era o que a gente tinha na época. E aquilo me fascinava. E quando o André e o Clever começaram o projeto para ir para o Dakar em 89, 88, se não me engano, eu falei, um dia eu vou fazer esse troço. Foi assim? Foi assim mesmo assim? Eu vou fazer o Dakar. Porque eu já tinha eu vi aquilo na revista, aí eu até tinha cortado uma foto que eu tinha numa revista de uma Africa Twin 750, que a Honda teve um período que eles alugavam essas motos para os pilotos particulares fazerem a prova. Eu tinha uma foto colada no meu quarto de uma moto dessa num areão assim. Eu falei, aquilo me fascinava. Eu falei um dia, e depois quando o André e o Clever resolveram partir para o projeto, que não foi fácil, depois que eu fui conhecê-los pessoalmente, eu falei, um dia eu quero fazer isso. Então eu fui tentando, eu falei, para isso o que eu preciso? Eu preciso construir um caminho. Não adianta eu chegar lá e falar, eu vou fazer o Dakar, né? Então isso foi sendo construído, eu fui começar a participar de competições. Fiz o primeiro Rally dos Sertões em 93, achando que eu era o máximo, e levei um tomo no 5º dia, que eu voltei de avião médico. Eu andava provas curtas e andava rápido nessas provas curtas, no máximo de 2, 3 dias, e o Rally naquele ano foi o primeiro, eu largava de Campos do Jordão e terminava em Natal, eram 10 dias, 5.000 km, se não me engano. Exaustivo. E aí, assim, eu
eu achava que ali eu aprendi, eu digo para todo mundo que ali eu aprendi como se faz um rally, né? O que a gente tem que ter na cabeça para poder não cometer erro. E eu, no 5º dia, eu estava entre os 5 primeiros. E eu estava com uma moto 4 tempos, que era um protótipo de um motor da Saara, que a gente tinha preparado uma Saara. Eu já estava na Honda nessa época. O meu departamento incentivava muito esse tipo de coisa, porque era um departamento de desenvolvimento e eles incentivavam. Me contrataram basicamente mais por isso, porque eu tinha, naquela época, contato com alguns jornalistas amigos, que são amigos até hoje, e para trazer informação do mercado, levar informação para o mercado, entender todo esse meio, esse mercado todo. E aí o Japão mandou um motor protótipo da Saara, que era o motor, ia ser o motor da Falcon, se não me engano, 400. E a gente instalou nessa Saara que a gente tinha. E eu fui lá, eu me inscrever nos Sertões, e achava que eu tinha que andar como eu andava numa prova de 1 dia, 2 dias, 3 dias. E não é bem assim, né? E no 5º dia eu levei um tombo feio. Naquela época o rally estava começando, não tinha a estrutura Grandes que tem. Não tinha. Os médicos andavam, alguns vinham de XL 350, um dos médicos, o Clemar Correia, que era o neurologista, chefe da equipe médica, andava no Niva, no lado da Niva, e eu lembro que eu caí num lugar, num trecho entre Bom Jesus da Lapa, chegando, a especial terminava em Bom Jesus da Lapa, Bahia. Bahia. E eu levei um tombo feio, a moto chegou a quebrar o chassi quase no meio. Eu me quebrei todo, enfim, me arrastei para um canto, fiquei bastante tempo esperando eles chegarem, né, e morfina e tudo mais. E aí me locomoveram para Bom Jesus. Tinha uma pista de pouso asfaltada, mas não tinha luz. E aí o pessoal da Honda queria mandar um transporte aéreo, mas não tinha como pousar à noite. Eu cheguei lá no final do dia. Passei a noite sentado numa cadeira, praticamente, tomando morfina para suportar a dor. Arrebentei todo o meu lado direito, esquerdo, né? E aí, 6 horas da manhã, o avião estava na pista e vim para São Paulo. Passei um ano inteiro fazendo cirurgia, remendando todo aquele estrago e tentando entender o que eu tinha feito. E aí falei, agora eu entendi a coisa. Eu fiz 93, caí, fiquei 94 me remendando do estrago que eu fiz. E 95 eu fui de novo com a cabeça tipo assim, eu vou terminar essa prova e eu quero chegar lá. Eu não lembro se foi Natal de novo. Enfim, aí em 95 eu fui com a experiência de 93 e ganhei a categoria maratona em 95. Aí eu falei, agora eu entendi como é que funciona esse troço, né? Eu entendo assim, o rally é como são vários dias, é a mesma coisa que você tem uma semana de trabalho. Você tem um dia que você está legal, tem um dia que você não produz, tem um dia que você tem que se policiar para não cometer erro. O rally, para mim, é a mesma coisa. Você tem dias que você está andando zerado, faz tudo certinho, tem dia que as coisas não se encaixam, e ali é nessa hora que você tem que, para mim, eu aprendi, você tem que ter uma cabeça para poder entender esse momento que não é a hora de você acelerar ou correr mais riscos, né? Vamos seguir o dia dentro de um padrão para poder terminar o dia. Então eu vejo o rally assim, dia a dia. Eu não fico vendo, eu tenho que chegar lá no dia 15, né? Eu vejo o rally dia a dia. É o começo e o fim do dia. Aí amanhã é um outro dia. Eu entendo a cabeça do competidor, né? O competidor ele quer dar 100%, porque ele, no final das contas, ele quer ver pódio, ele quer ver uma boa colocação, ele quer responder ao patrocinador. Exatamente. Eu compreendo perfeitamente. Mas assim, se fizesse isso, né, eu faria nesse esquema de eu preciso terminar a prova. E quando você coloca isso, aquela velha máxima, devagar e sempre, né? Quando você coloca isso, você meio que autoimpõe uma constância no negócio. E quem é constante, vence. É simples. É a regularidade. É a regularidade. Porque aí o que eu juntei? A experiência do enduro de regularidade, porque o enduro de regularidade já é o nome disso. Você tem que manter uma regularidade para não andar nem adiantado e nem atrasado. Você tem que andar dentro de uma média segura, né, para cumprir o tempo do trecho, enfim. E aí unir isso ao rally de velocidade. É lógico, você também não pode, você tem que ter um ritmo um pouco mais forte. O rally, em qualquer momento que você está fazendo um deslocamento, mesmo devagar, é no mínimo 100 por hora, né? E aí, nas especiais, você chega a bater 150, 170, enfim. As motos hoje têm essa capacidade. Então, você tem que saber administrar esse trecho, né, que você está competindo numa especial para não cometer erro, né? Eu falo que não é a gente que ganha um rally, são os outros que perdem porque cometem erros, né? E a gente não comete erro. Quando você não comete o erro, você está dentro de uma regularidade e vai cumprir a etapa do dia.
E aí no outro dia a mesma coisa. Para mim, eu entendo isso, né? Mas eu concordo com você. Mas aí como é que você vendo aquele negócio, vendo aquele lance dos Sertões, que já é um belo ensaio, como é que você caiu na história do Dakar, cara? Então, ali, quando eu fiz o primeiro Sertões, eu já estava com esse projeto, né, esse sonho do Dakar. Então, assim, o que eu preciso para fazer um Dakar? Eu preciso construir um caminho de experiência de prova de rally. Foi aí eu me inscrevi no Sertões em 93, tomei aquele tombaço, né, passei por várias cirurgias em 94, 95 eu fui com uma outra cabeça da experiência que eu tive, juntei a experiência da regularidade e ganhei a categoria maratona. Eu já estava na Honda e, enfim, e aí eu fui acompanhando nesse tempo o Clever e o André já estavam lá, né? Ou, se não me engano, acho que em 91, 92 o André foi o primeiro sul-americano a ganhar uma categoria do Dakar. E, enfim, eu fui construindo esse pedaço todo. Até tem um episódio interessante porque quando eu fui fazer uma entrevista na Honda, né, isso foi em 91. O japonês que era o diretor da minha área de desenvolvimento, junto com o gerente que era japonês, mas falava português, e aí eles me fizeram uma série de perguntas, e a Honda tem muito aquela coisa do dream, né, do sonho, né? Eles trabalham muito isso, né? Isso desde Soichiro Honda. E ele pediu pro gerente perguntar para mim qual era o meu sonho, né, depois de toda a entrevista. E aí eu falei para ele, falei assim, o meu sonho é fazer um Rally Dakar. Aí o japonês começou a rir, que nem parava mais, porque ele sabe, ele trabalhou, depois que eu fui para o Japão, que eu entendi. Lá no desenvolvimento, o HRC fica lá dentro, é onde tem as motos de competição, e ele vem dessa escola, então ele sabe a dificuldade que tem a prova, né? E ele deu risada nessa época. E aí, enfim, eu fui construindo esse caminho. Em 98 eu fui para o Japão, né? 99, fiquei de 98 a 99, e lá também eu comentava com o pessoal, né, que o meu sonho era fazer um Dakar, e o pessoal desacreditava, porque lá eles sabem muito bem como funciona. É uma prova difícil, cara, né? Você tem que ter todo um preparo, enfim. E fui construindo esse caminho. E aí, em 2000, quando eu voltei do Japão em 99, eu já comecei a ficar um pouco mais perto desse sonho. Eu comecei a preparar um projeto para patrocinadora, uma prova cara. Naquela época, eu tive que levantar $70 mil para fazer a prova. E aí comecei a tomar não de tudo quanto era lado, né? E eu ainda estava na Honda trabalhando. Eu acho que isso também ajudou um pouco. Apesar da Honda, a fábrica, não ter entrado nesse projeto, né? Entrou através das concessionárias, mas não da própria fábrica. E aí eu fui batendo em porta e até consegui chegar na VAS. Me apresentaram o dono da VAS na época, o Jean Franco. Hoje acho que ele vendeu a empresa. Alguém me apresentou, fui lá conversar com ele, apresentei o projeto. Mais uma vez, né, de várias que eu já tinha ido em alguns outros lugares. E aí passou alguns dias, eu recebi um e-mail dele de volta. Vamos abrir o e-mail, né, com aquela coisa tipo, já sei mais ou menos a resposta. E me surpreendeu quando eu vi que ele topava comprar uma parte da cota. Aquilo, nossa, me acendeu. Acho que eu queria tanto o Dakar, porque eu mentalizei isso e fiz realizar. As pessoas falam, Luiz, eu não sei nem se eu era o cara certo. Na época, acho que tinham pilotos muito mais capacitados para fazer o rally do que eu. Isso eu não vou negar. Mas assim, só que eu construí esse sonho e fui atrás, né? E fui buscar esse caminho. De tanto mentalizar que eu queria fazer a prova, a coisa acabou acontecendo dessa forma. Aí a Sor Honda entrou na parada também. Os concessionários Honda tinham acabado de lançar a Tornado, eles viram uma oportunidade de alavancar o produto, fazer um trabalho de marketing em cima da venda, né, da história do Dakar. E aí a ideia era fazer a prova com uma Tornado, só que aí o André falou, Luiz, vai ser difícil. A prova é dura, eu acho que... Eu falei, mas os patrocinadores querem alavancar o produto. Aí a gente fez o projeto Tornado Rally. Nós compramos uma XR 250R em Portugal, com o Paulo Marques, que é um ex-piloto de rally do Dakar, teve pódio no Dakar. Tinha uma concessionária Honda em Portugal, porque na França não tinha moto. Compramos a moto em Portugal, foi para a França fazer a preparação. Eu mandei todo um kit da Tornado para a França. Eles construíram um tanque de alumínio de 10 litros na frente, um tanque de 20 litros na frente e 10 atrás. Eu tinha 30 litros de combustível, e aí mais ou menos com a cara da Tornado, com as peças da Tornado, farol, lateral, enfim. Temos foto aí?
Eu acho que eu tenho. Não, temos? Tem. Então pronto, então já tá aparecendo aqui do lado. A galera já tá vendo Tem. aqui. Você me manda essas fotos depois que a gente vai publicando aqui. Eu acho que eu mandei para Cris. Mandou? Mandei. Bom, tá bom. Então, Douglas. Acho que eu mandei para Cris. Douglas, aí você já arruma aqui no Temos Foto, já corta e Mas já... eu mando já para você. Tá bom. E aí, enfim, aí entrei em contato, né, com o André, com o Clever, eles abraçaram o projeto, como se eles estavam na época começando a querer passar a experiência deles para outros pilotos que tinham vontade de ir para o Dakar. Eles já estavam, naquele ano que eu fui, eles já estavam na 15ª, 14ª experiência. Não, 24ª experiência, desculpa. E, enfim, aí fui participar da equipe deles, junto com o Juca Bala, era o outro piloto que correu com uma Falcon, na verdade uma XR400 com uma cara de... Porque o Dakar, ele tinha essa característica, ainda tem, né? São veículos que são preparados, né? São de marca, de alguma marca, preparados para fazer a prova, porque é uma prova difícil de fazer. O terreno é muito desafiador. E, teoricamente, um carro basicamente totalmente original, é muito difícil terminar a prova. Então, o Juca correu com uma Falcon Rally, que a gente chamou na época, e eu corri com uma Tornado Rally, 250R. Mas me fala uma coisa. Aí, eu gosto de saber o Dakar. Isso foi em 2002. O Dakar que eu participei largou dia 28 de dezembro de 2001 e terminou dia 13 de janeiro de 2002. Foram 17 dias com um dia de descanso, 10.000 km, partindo da cidade de Arras, que é uma cidade que fica a 300 quilômetros ao norte de Paris. Descemos até Paris, cruzamos toda a França, Espanha, atravessamos o Mediterrâneo de barco, e aí o rally começa. Durante esse trecho europeu, eles fizeram algumas especiais para definir ordem de largada, já ir definindo a ordem de largada, e promocional, né, da prova, patrocinadores, enfim, mas a prova de verdade começa quando entra no Marrocos. Aí a gente desembarca no Tanger e aí a prova vira brincadeira de gente grande. Mas aí me conta uma coisa. Aí a gente tem um pódio numa categoria, né? Que eu queria que você contasse. Você esperava isso? Como é que foi essa história do... Então, na verdade, o objetivo meu e da equipe era que eu terminasse e levasse a moto até o final, independente de posição. Imagina, primeira participação numa prova... A prova de rally mais difícil do mundo, desafiador, e na época era na África ainda. Hoje já não é mais. Desculpa, na época era na África. Então, o objetivo nosso era terminar a prova. Só que aí, assim, eu quero que te falo, né? Eu tentei me encontrar, fui entendendo o terreno, a prova, tive várias dificuldades, né, durante o roteiro. Naquela época... se você tomasse, por exemplo, 3 penalizações, você estava fora da prova. Hoje mudou um pouco. Hoje, se você não largar num dia, você pode continuar na prova, não competindo pelo Dakar, mas competindo pelo Campeonato Mundial. Cada dia vale uma etapa, enfim. Naquela época era diferente. Se você tomasse 3 penalizações ou não largasse no dia seguinte, você estava fora. Então, se manter na prova era crucial, né? Não ficar fora. Mas me conta um pouco, assim, me conta da prova. Eu gosto de ouvir, cara, essas histórias. Porque o Dakar, ele é assim, ele é icônico. Hoje não. Hoje já acabaram com o negócio. Virou um negócio. Hoje esculhambaram com o negócio lá. Não que não seja difícil. Tudo bem. Mas veio para a América do Sul como o Dakar, na Arábia Saudita como o Dakar. O conceito do Dakar foi criado na África, né? Por Thierry Sabine. E outra, a gente tem o clássico que era Paris-Dakar. No Senegal. Então você tinha ali uma passagem pela Europa, não era grande coisa, mas, cara, fazia parte, era mítica o negócio, largar em Paris. E tem aqueles 1 ou 2 dias lá que fazia frio, e depois você entrar na África e pegar, eu lembro do Dakar rodando pela África e pegando assim lugares complicados. Sim. Ditadores, guerras civis, então. Minas no meio do caminho. A gente passou um trecho no Mali com Minas. Me conta isso, cara. Porque assim, essas experiências do Dakar, o Dakar, ok, ele tinha uma organização, ele tinha uma puta de estrutura, né? Mas essas experiências, esses sentimentos, a gente não consegue, não está escrito em canto nenhum. Era legal a gente ouvir as pessoas que foram lá, né? Como é que era? Como é que foi? Qual foi o sentimento quando você chegou e falou, puta, vou começar a correr esse negócio? Eu sei que a partir do Marrocos o bicho pega. Mas quais foram os maiores desafios, os trechos mais difíceis? Se você tem alguma história assim de falar, cara,
eu quase morri. Te conto uma história. O Jean quebrou a moto, quebrou o motor uma vez. E ele ficou ali, cara, o trecho para ser resgatado era de horas. Ele sabia até que... dias eles falam, né? No briefing, quando a gente sai, eles fazem um briefing com os pilotos. Então, uma das coisas que eles falaram é que a gente não pode acionar a baliza eletrônica em caso de estar perdido, a moto quebrada, sem gasolina, porque você vai estar desviando uma atenção da equipe médica de socorro para um cara que pode estar machucado. Então, se você fizer isso, era penalizado na época. Você tem que esperar o caminhão vassoura. Se você estiver no corredor do rally, tem mais essa, né? Se não estiver perdido fora da rota, esperar o cara vir te recolher. Então, eles falavam que podia levar 1 dia, 2 até 3, 4 dias. Por isso que a gente era obrigado a levar água no camelback, água no armazenamento, no protetor do motor, comida, na moto, né? Que muitos pilotos na época punham gasolina. Depois, no meio da prova, o pessoal começou a... Antes de largar, ia lá e via se tinha gasolina ou tinha água e não deixava o cara largar enquanto ele não pusesse a água de volta. Enfim. Primeiros socorros, a sobrevivência, alguma coisa assim, não? Não, a gente tinha... Eles não tem, né? A sorte é que, assim, eu entrei numa equipe que tinha muita experiência, que foi a do André e do Clever. Eles já estavam com mais de 20 participações do Dakar. A gente conversava muito, eu convivi com a equipe durante 3 anos, eles passando toda a experiência, muita coisa que o André me falou aconteceu, muita coisa não aconteceu, aconteceu coisa que eles que não falaram que ia acontecer, enfim, foram várias situações ao longo da prova. Assim, eu falo para todo mundo, né? Você comentou que a prova não é mais a mesma coisa porque não é na África, o desafio é diferente, não seja difícil, é difícil ainda, mas assim... basta ver números. As provas na África largavam 200 pilotos, chegavam 50. O ano que eu larguei, largaram 187 motos, chegaram 52. Eu ganhei a categoria e fui a moto a menor cilindrada, porque naquela época não era limitado em 450. Tinha moto as categorias 250, 400, até 990, que foi o Meone que ganhou com a KTM. Então, assim, basta ver número. Hoje, o número já larga 200, chega a 190, 180. Não que a dificuldade mudou, mas eles facilitaram. Por exemplo, você pode largar no outro dia. Enfim, você não vai estar fora da prova. Naquela época, você estava fora. Não largou, está fora. Não chegou no acampamento, está fora. Foi penalizado, está fora. Mas me conta perrengue, me conta... Perrengue teve vários, né? Teve no trecho do Marrocos. Marrocos tem um trecho que a gente passou com muita pedra, mas pedra... E você andar em segunda, terceira marcha, como se fosse um trial, né? E aí os carros e os caminhões que estão em 4 rodas vão te... Né? Às vezes eu estava ali passando sofrendo num trecho de pedra, o cara do caminhão buzinando, você olhava para trás, aquele monstro atrás de você, né? Saía para o cara passar, enfim. E num desses trechos de pedra, a mola do meu cavalete lateral soltou. E num trecho ela fez uma alavanca numa pedra, a moto capotou, eu saí, bati a cabeça no chão, entortou toda a torre de navegação. E aí fica ali, desentorta e volta, fiquei meio atordoado do tombo, reconstrói um pouco a moto para poder terminar a etapa. Teve trechos que eu me perdi num trecho, porque assim, o rally ele tem um ponto AB de 500, 800, 1000 km, e tem uma faixa de largura que pode variar de 1 a 2, 3 quilômetros. Você está dentro de um... Então, assim, como eu estava com uma moto com pouca cilindrada, menos cilindrada, mas muito confiável, eu praticamente não via ninguém. Trechos de savana de chão duro, os carros, os caminhões passavam muito rápido, mais de 200 por hora. E trecho de areia, como eu tinha uma moto um pouco mais leve, menos potência, mas um pouco mais leve, teve dias que eu levei vantagem. Por exemplo, do 9º para o 10º dia, que o 10º dia era um dia de descanso em Atar, na Mauritânia, e teve um trecho final de 100 km de dunas entroncadas, altas. E nesse dia, quase 30% dos competidores de moto ficaram 1 ou 2 dias lá presos. Chegaram no acampamento depois que a prova largou. A prova se definiu praticamente ali, na peneira foi ali. Muita gente ficou preso nesse lugar. E eu tinha uma moto que eu não conseguia subir uma duna reto, mas eu subia lá na diagonal, parava em cima do topo da duna, fazia uma leitura de onde eu ia descer e onde eu ia subir, e assim eu terminei a etapa. Eu vi moto enterrada, porque a areia do deserto ela não tem a umidade que a gente tem na areia de praia ou na areia, mesmo lá no Jalapão. É uma consistência da areia, outra, eles chamam de fast-fast, é uma areia muito fina, parece um talco. Então você tem lugares que você está andando,
e daqui a pouco a moto afunda praticamente até o guidão no chão, te catapulta por cima, e aí você vai lá, tem que arrancar a moto dele. Isso no começo, quando eu entrei no deserto, né, no Saara, eu caí umas 3 ou 4 vezes assim, e depois conversando com um português, ele falou, Luiz, você tem que andar na parte mais escura da duna. A parte mais clara, ela acabou de se movimentar com o vento, ela está mole. Que loucura. Então, assim, você vem andando e ela afunda como se fosse areia movediça, afunda a roda inteira, né? E aí você vai pegando esses macetes todos. Né? Qual foi o trecho mais complicado? Assim, o trecho mais complicado tecnicamente. Depois eu vou te perguntar outras coisas aqui. Teve um trecho de segurança que foi complicado. Mas isso aí a gente já vai falar. Tecnicamente foram assim. Acho que, para mim, foram 2 etapas que eles fizeram de 1.500 km, dividido em 2 etapas. 750, uma janela de 6 horas, se você tivesse no tempo para chegar no acampamento, dar uma olhada na moto, trocar a planilha, dar uma descansada, né, comer alguma coisa, dormir um pouco, trocar a planilha e largar para os outros 750. Então tinha deslocamento à noite, chegava na especial de manhã, fazia especial, e se você tivesse no tempo, você estava naquela janela de descanso de 6 horas. A primeira, eles fizeram isso no 3º dia. Uma dessa no 3º dia, eu ainda cheguei, estourei um pouco a minha janela, porque eu estava com uma moto menos potente, eu cheguei com 4 horas de janela. Deu para descansar, dar uma mexida na moto, ajeitar algumas coisas. E aí a segunda etapa dessa, eles fizeram na penúltima etapa, terminando quase o rally. E aí nessa daí eu estourei o meu tempo janela. Eu cheguei no acampamento, nem da moto eu desci. Eu parei, a gente abasteceu, o mecânico abasteceu, trocando planilha, ele abastecendo, dando uma geral na moto. Enfiei umas barras de proteína no bolso, né? E larguei para essa segunda metade. Então, nesse dia, eu pilotei praticamente quase mais de 20 horas, sem parar. E aí, quando terminou o especial, foi até gozado, porque assim, eu estava indo no deslocamento para o acampamento, num trecho de um asfalto ruim, com terra, areia, enfim, e meio que dormindo em cima da moto. Aí eu achei um lugar, eu falei, tinha tempo, eu parei a moto para descansar, porque eu estava muito cansado. E aí eu pus a moto, deitei na areia e pus os pés na balança para, se alguém mexesse alguma coisa, eu ia... Acho que eu dormi uns 15 minutos porque a moto caiu, né? Eu tomei um susto e aí acho que se a moto não tivesse caído, acho que eu estava lá até hoje dormindo, né? Enfim, aí esse foi uma experiência. Aí teve também 2 etapas que eles fizeram rumo bússola, sem o GPS. O GPS, na noite anterior, eles te davam um código, que se você tivesse que usar o GPS, você punha lá o código, ele ia abrir. Naquela época o GPS era grande, tinha só ponto A, B. Normalmente você estava com ele apontando para cá, mas navegando no roadbook para cá, para desviar de uma cadeia de montanha, uma duna mais alta, mas você tinha noção que você tinha que estar lá, indo naquela direção, mesmo saindo um pouco fora, navegando no roadbook. E esse dia eles deram esse código para você, e aí a navegação na planilha era só rumo bússola. 150 quilômetros no rumo 30, 200 quilômetros no rumo 50 e assim por diante. Você tem que ir navegando praticamente e chegar num ponto onde tinha um cara lá para carimbar o seu cartão que você chegou, abastecer e fazer. Era uma especial em laço. Entendi. Você saía do acampamento, rodava 400 e voltava 400 no deserto. Que doideira, cara. Só no rumo bússola. E não lembro se foi... Aí fizeram 2 dessas. Uma delas com tempestade de areia. Sem rastro, sem nada, porque, querendo ou não, tem o rastro dos ponteiros que você ajuda, tipo, se tiver uma dúvida. Pô, se bem que quando eu andei, tinha rastro para lá, rastro para cá, rastro para cá, para trás, tinha rastro para tudo. Você não dava para ir no rastro, tinha que confiar no que você estava fazendo, né? Viu? Na navegação. E os carros? Porque, assim, outra coisa que eu já conversei com a galera que fez enduro, rally aqui, Sertões, Dakar, enfim. E assim, todos falam, cara... Você tem a preocupação com o caminho, com a navegação, e você tem que se preocupar, hoje, mais ainda, com os UTVs, que eles vêm a milhão, né? E se você ficar, eles passam por cima. Sim. Mas como é que era na época competir? Porque assim, o trecho é o mesmo para todo mundo, não existe isso. Sim. Né? Assim, agora só tá rolando moto, o carro fica aí, não pode andar. Cara, teve oportunidades, teve momentos que os carros passavam vocês com muita velocidade, tinha essa preocupação de falar, cara... Lá vem o carro. E outra, não tem retrovisor, né? Não, Como é que funciona esse negócio? Então, na época não tinha do TV. Tinha moto, carro e caminhão. Então, largava moto, carro e caminhão. E, com certeza, sempre os pilotos de ponta de moto estavam sempre muito na frente, os pilotos de ponta. Todo o resto do grupo, incluindo eu, estava no 2º pelotão, 3º pelotão, né, tentando terminar especial.
E os carros, né, que os 4, 5, até os primeiros carros de ponta de fábrica andavam muito rápido, dependendo do trecho, como eu te falei. Trecho de savana de chão duro, o André, eu andando o que tinha, a moto que eu tinha, né, que tinha alguma preparação que o Japão ajudou a fazer. Se é resistência que você procura, a Saxon entrega. 100% nacional, feita por aventureiros, para aventureiros, alforjes, malas, mochilas 100% impermeáveis, preparadas para qualquer terreno e para qualquer desafio. Robustez, qualidade do Brasil para o mundo. Saxon. Wurth, uma gigante do setor químico, uma indústria que traz uma série de benefícios para o seu dia a dia enquanto motociclista, como, por exemplo, o reparador de pneus, que é algo que vai te tirar de muito perrengue por aí, o limpa viseira, que é esse produtinho azul aqui que eu adoro, que deixa a viseira completamente limpa, livre de gorduras, isso é muito importante, e o Water Off, que vai trazer uma hidrorrepelência, ou seja, ele tem a capacidade de tirar a água quando você toma aquela chuva na viseira. Isso aqui também é fundamental. Então, Wurth, muito obrigado por estar aqui com a gente e por apostar no Tô de Moto. Vamos lá. O André me passou num trecho desse, buzinando e tipo dando tchau a 200 e poucos por hora com o caminhão. Os carros a mesma coisa, muito rápido, né? E trecho de areia já não era tanto, mas assim, como a faixa do rally é um pouco mais larga, necessariamente é diferente dos sertões, por exemplo, que você tem às vezes tem um caminho que é uma estrada abandonada, que ali você está com a moto, o cara vem atrás de você, você tem que sair, porque se o cara está mais rápido, ele vai ter que passar. O deserto não, você tem ainda essa facilidade de ter um espaço um pouco maior para você poder coordenar essa situação, né? No Marrocos foi mais complicado, porque tinha alguns trechos que eram como se fossem estradas abandonadas, mas com muita pedra, que era o roteiro. Então, ali você tinha que, como eu te contei no caso do caminhão que estava atrás de mim buzinando, você tem que encostar um pouquinho, deixar ele passar e ir embora. Os carros é a mesma coisa, mas eles andam muito rápido. E encontro com animais? Rolou alguma coisa, não? Camelo, né? Camelo não conta. Mas assim, mas é o que a África, o Saara não tem, né? Muita... Não, mas nos trechos de savana, essas coisas, vocês não chegaram em... Não cheguei a ver. Até porque eu acho que era eles muito preparam. camelo. Muito camelo. Entendi. Muito camelo. E agora a questão da segurança, porque essa é outra coisa que me chama a atenção, assim, são de países, curiosidade. na época do Dakar na África, são países que viviam praticamente em conflito já há muitos anos, né, de muitos anos entre eles, guerrilha. Então, em todo o acampamento que a gente terminava uma etapa, tinha o exército em volta, e a organização sempre falava, nunca saiam de fora da área de acampamento, mesmo para nada, para água, para tudo, vocês têm que fazer tudo aqui dentro. Teve até um episódio de um piloto carioca, Armando Pires, ele fazia enduro de regularidade, ele estava nesse Dakar, e eu não sei se ele saiu fora do acampamento para ficar no dia de descanso, que passamos um dia em Atar, na Mauritânia, que é um lugar de outro planeta, né? A África, em geral, é um outro planeta. E ele, no dia seguinte, para largar, ele falou, Luiz, eu não estou bem, eu estou esquisito, não sei o quê. Eu falei, cara, vai na boa, né? E aí depois eu fiquei sabendo que ele teve uma leptospirose por conta da água. Ele, no caminho, desmaiou no Saara, no deserto. Ele desmaiou. Quando ele acordou, já estava, não sabe quanto tempo ele ficou desmaiado. Acionou a baliza eletrônica dele. E quando ele chegou no acampamento, ele chegou numa maca toda cheia de gelo e foi por pouco que ele não morreu ali. Por conta de ter saído fora e como a organização recomendava, não saiam fora, não bebam água fora daqui, não façam nada fora da área do acampamento. Então tem essas particularidades. E questão de segurança, você teve um episódio, a gente passava em alguns lugares que eram algumas aldeias, que assim, coisa de filme mesmo, né, africano, aquelas coisas. Eu vi um lugar lá que os caras moravam num troço que é tipo um cupim, só que era um cupinzeiro grande, como se fosse uma casa de barro, né? Com a forma de um cupim. Tribo Massari, essas coisas todas. Exatamente. Mas enfim. E aí você tem um trecho tem uma velocidade mínima, porque eles põem radar, enfim. E aí eu lembro, o que aconteceu? Num desses povoados, eu não lembro exatamente que etapa foi, o Jean-Louis Schlesser, que foi ex-piloto de Fórmula 1, ele andava num bug sozinho, navegando. Eu acho que ele estava sozinho, não tinha navegador. E o pessoal dessa aldeia, eles fizeram uma barricada de madeira com pedra para tentar parar os competidores, para roubar passaporte, dinheiro, que a gente tem que carregar alguma coisa. Se você tiver que ser repatriado no meio do deserto para algum lugar, você tem que ter a documentação com você e algum dinheiro. E ele, quando viu a barricada, meteu o carro em cima, passou.
E aí o Juca Bala, que andava um pouco mais na minha frente com a 400, tomou uma pedrada no peito, não caiu. Putz. E quando eu passei, 2 caras, um de cada lado, com um pedaço de pau na mão para tentar me derrubar da moto. E aí, aquela cena, o que eu faço agora? Aí eu peguei, eu mirei num deles e fui para cima, e o cara depois saiu correndo e eu passei nessa situação. E aí depois eu fui saber que o piloto que andava na minha frente era um chileno, Luiz Aguigueren, nunca esqueço o nome dele. Eu era número 78, ele era número 77. Ele, no dia seguinte, não largou. E aí eu fiquei sabendo que ele foi assaltado durante um trecho numa especial e teve que abandonar a prova, né? Roubaram a moto, enfim. Que loucura, que loucura, cara. Foi um negócio... Assim, é o tempo inteiro, né? Eu lembro de edições do Dakar que eles tiveram que... E aí dizem que foi aí que começou a brincadeira acabar. Porque ficou muito caro. Eles tiveram que pular literalmente países que estavam em guerra. Países que, assim, no meio da prova, alguém falou assim, vocês não vão passar mais aqui. Se vocês passarem, vocês vão morrer todo mundo. Tá? E eles tiveram que parar em um país anterior, dar uma pausa na prova, aí todo aquele esquema de Antonov. Teve um ano que foi assim, exatamente. Então, puseram os veículos todos nos Antonov, que loucura, pularam para a etapa seguinte. Eu não sei que país que foi. Bem, alguém me falou o país. Eu não vou lembrar também, mas eu lembro desse episódio. Aí eu lembro de uma história também, de uma época, enfim, notícia, também conversando com o pessoal que esteve aqui, das autorizações com os ditadores. Então, por exemplo, o Gaddafi. Que o Gaddafi gostava muito do rally e liberava todo mundo para passar e fazia até atos políticos mostrando o rally passando. Enfim, não sei se você chegou a pegar alguma coisa. Teve um trecho, acho que na Mauritânia, no Mali, não lembro, uma divisa de fronteira do Mali e da Mauritânia. Aí é bagaceira. Mali e Mauritânia é bagaceira. Era um trecho que a gente tinha que cruzar a fronteira e aí a organização organizou com o exército local para fazer um corredor onde a gente tinha que passar exatamente ali. Era uma faixa de areia de 3, 4, 5 metros, porque em volta era tudo campo minado. E a gente tinha um trecho certo para passar, tinha que ser ali. Então o exército fez um corredor, né, para a gente, para o pessoal, para os pilotos passarem sem ter que pegar alguma mina em algum lugar. Que loucura. Era brincadeira de gente grande. E uma vez que eu me perdi, na verdade 2 vezes. Uma das vezes... Pô, cara, eu acho isso divertido. Eu me perco ali, ó. Eu vou ali para Jundiaí, com certeza eu vou me perder. Aí o cara fala, me perdi no Dakar. Eu até me perdi chegando no aeroporto, me perdi. Esse dia, foi num dia desses de navegação só bússola. A gente tinha, não lembro se foi na primeira ou na segunda, a gente tinha que atravessar um trecho de montanhas do Atlas, que era assim, era o único lugar que tinha o roteiro, a planilha mandava você passar, era só ali. Tem até um episódio no YouTube, o Nani Roma era piloto oficial KTM, estava ganhando a prova, e nesse dia ele não acertou a passagem, e aí o helicóptero, como ele estava ganhando, eles estavam em cima dele, né, acompanhando. E aí chegaram nesse trecho, e ele começou a rodar, perdido, subia pedra, descia pedra, caiu no chão, teve um ataque de pânico e perdeu a prova lá. O helicóptero desceu e o levou embora. Aparece no YouTube. Se você colocar Nani Roma Dakar 2002, vai aparecer essa cena. Nani Roma. E ele hoje corre de carro, né? Então, assim, foi o dia que teve a navegação bússola. E eu, assim, eu não digo que eu tive certa facilidade, mas o que me ajudou muito, eu pilotei monomotor durante um período da minha vida que o meu sonho era ser piloto de helicóptero. E como eu não tinha grana para pagar o curso de helicóptero, eu fui fazer o curso de avião para eliminar algumas matérias e mais para frente eu ia pilotar o helicóptero. Entendi. Então eu voei muito tempo navegação visual, né, marcando pontos, porque eu traçava a minha rota com referência no solo, né? Então eu tenho que ir para ponto A, B, com a cidade X do meu esquerda ou a cidade X da direita. Então isso foi me dando, porque o avião deriva conforme o vento. Então se eu tivesse que passar com a cidade X na esquerda e estava passando na direita, eu tinha que compensar, né? Isso me deu uma certa noção de navegação que me ajudou no Dakar no dia, nas etapas que teve a etapa só de bússola. Eu ia marcando referências próximas e ia em cima daquela referência no rumo que aquela planilha estava pedindo. Como é que marca a referência no deserto, cara? Você escolhe uma duna, um ponto, escolhe um ponto e eu vou não muito longe. Então, assim, eu tinha rumo 100 km no rumo 30. Eu marcava uma referência no rumo 30 que eu estava, na bússola, uma repetidora de bússola que eu tinha no painel.
E ia trocando essa referência e chegava praticamente... Muita gente se perdia ou ficava sem combustível por conta disso, porque o cara chegava no ponto e não tinha nem o abastecimento e nem o ponto de controle para carimbar o cartão. Aí o cara, se ele não sabe para que lado ele derivou, ele vai andar 30 para a esquerda ou 30 para a direita, quando ele voltar de novo, ele está sem gasolina, porque ele já está no limite lá do combustível, já está no fim da etapa e tem que abastecer. E eu, graças a Deus, eu conseguia chegar, certo? Eu chegava assim derivado, mas eu conseguia visualmente ver o lugar que os caras estavam, porque eles montam umas bandeiras e tal. E eu conseguia chegar no quilômetro 350, 380 e eu conseguia visualizar onde eu tinha que ir para carimbar o cartão e abastecer e voltar. Que doideira. Teve uma dessas também que eu estava indo, navegando bem, estava indo, e um piloto parado, mandando eu parar a moto, eu passei por ele e falei bem assim, aí ele foi do meu lado, estava com a KTM 690, ele do meu lado, andando e pedindo para eu parar, porque acho que ele estava perdidaço. Aí ele desistiu de fazer eu parar, eu falei, vambora, vem comigo. Chegamos no ponto de abastecimento e carimbar o cartão, ele desceu da moto e me abraçou, que nem um maluco, porque ele estava completamente perdido, um francês maluco, e voltou comigo na perna, na outra perna. Que legal, cara. Bom, eu acho essas histórias porque assim, eu acho que a gente nunca mais vai ver um rally com essa característica. Eu acho que ele já ficou para trás. A África é desafio. Eu acho que não dá nem para rolar mais hoje alguma coisa cruzando a África, porque a gente tem pontos complicadíssimos de segurança. Mas eu te falo ao contrário, porque hoje você tem uma prova que é praticamente o mesmo roteiro do Dakar, só que larga de Mônaco. Às vezes larga de Mônaco, às vezes larga num país da Espanha, de uma cidade da Espanha, chama-se Africa Race. Ela tem o mesmo roteiro, a mesma quantidade de dias e no mesmo período, no começo do ano, na virada do ano, que competem. Então, assim, eles estão fazendo a prova lá. Tem 15 anos já. É o mesmo roteiro. Tem as dificuldades, tem essas questões de segurança, mas que a organização consegue, de alguma maneira... O Hubert Auriol foi nascido na África, né? Ele foi criado na França, mas nasceu na África. E ele tinha muito acesso a esses caras lá. Então, foi o cara que deu a largada no meu Dakar. Ele faleceu, acho que faz uns 3 ou 4 anos. Como eu não acompanho, não é muito da minha praia, eu gosto de ouvir, gosto de ver visualmente, eu acho incrível esse negócio. E as imagens antigas, então, são mais bonitas ainda. Porque a gente não vê motos com componentes eletrônicos como a gente vê hoje, era tudo na mão. A estrutura, eu dormi eu fiquei 12 dias, depois que o rally entrou na África, eu fiquei 12 dias sem tomar um banho. Eu e o Juca, a gente se lavava com um lencinho umedecido durante 12 dias. Dormia, a especial tinha especiais que largavam à noite, a gente andava à noite, chegava de manhã, de madrugada na entrada da especial e dormia do lado da moto, de capacete, com a roupa que a gente estava, até clarear e dar a largada para a especial, vários dias assim. Eu perdi 6 quilos em 17 dias. Bom, tá aí, ó. Se você quiser fazer emagrecer, regime, vai fazer um Dakar. Que legal, cara. Eu gosto muito de contar essas histórias para deixar registrado, porque, de novo, isso faz parte da história do motociclismo. É um negócio incrível, cara. Me fala uma coisa, como é que foi a sua ida para a Honda? Porque agora a gente tem um período, vamos deixar o Dakar um pouco para trás, né? Porque só para complementar uma curiosidade do Dakar, naquela época tinha uma estatística da organização que falava que só 5% termina o Dakar na primeira participação e só 1% com vitória. Então, eu fiz parte de 1% que participou da primeira vez com uma vitória em categoria. E, se não me engano, nós somos 5 ou 6 brasileiros com vitória em categoria de moto no Dakar. Clever, André, Juca Bala, Jean Azevedo, eu e Rodolfo Mateis, se não me engano. Somos, até hoje, 5 com vitória em categoria. Vários brasileiros tentaram, fizeram alguma coisa. Tem vitória no TV, agora Lucas Moraes ganhou o Campeonato Mundial de Rally, né? Incrível. Andei bastante com o pai dele. Incrível. Não, de novo, é o que eu falo, a gente está contando aqui a história, porque a história... Se for, a gente vai ficar, do Dakar, a gente vai ficar dias aqui falando. Eu quero, cara, fazer um episódio, eu vou fazer, eu queria fazer um episódio especial sobre o Dakar. Eu tô com isso na cabeça, né? Então colocar o Jean, colocar você, colocar mais um outro maluco aqui para falar sobre o Dakar. Tem um monte de gente. O Dakar. Eu gosto do Dakar, mas eu queria fazer um negócio diferente, eu queria fazer um lance tocando aqui, sabe assim?
mostrando imagem da época. Até pra gente poder ir comentando, assim, fazer comentário. Mas isso vai acontecer, está no meu plano. Tá no meu plano. Me conta a saída pra Honda, porque aí a gente tem o Luiz competidor, mas a gente tem o Luiz funcionário Honda. Isso. Tá? Me conta um pouco como é que foi essa passagem pela Honda. O Luiz foi pro Japão também. Vamos explorar esse lance, porque na ida para a Honda, nessa passagem na Honda, a gente tem um episódio muito especial, que é o episódio da Bis. Isso. Né? Então vamos falar de Honda agora. Eu te falo, às vezes eu conto essa história, né? Eu falo, pô, o Dakar, cara, eu vou te falar uma coisa, eu tenho muito... O Dakar foi uma coisa pessoal, um sonho pessoal que eu realizei, foi muito legal, tenho isso fazem 23 anos, eu tenho isso na memória como se eu tivesse voltado de lá ontem, né? As coisas que eu lembro, vou lembrando e contando. Mas eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez na Bis. É um produto que está há 28 anos no mercado, é o segundo produto mais vendido, depois da CG, e tem mais de 6 milhões de unidades vendidas. Mas me conta essa história da Honda. Então, como é que você entrou na Honda? Honda? Eu entrei em 92, 93. Eu entrei no departamento de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Era um sobrado, porque como era uma área que cuidava de corigrafismo e ingresso de produtos novos no mercado brasileiro. Adaptação. A gente ficava num lugar separado. Era um sobrado que ficava na Rua das Flechas, aqui em São Paulo, perto ali da CUPC. E toda a parte administrativa central da Honda ficava ali do lado do Detran, no Ibirapuera. Tá. E eu fui trabalhar nesse lugar, nessa casa que era o desenvolvimento. Tinham lá, éramos em 10 pessoas. E a maioria eram staff japoneses, porque o Japão, eles mandam alguns funcionários da Honda do Japão para alguns lugares do mundo para desenvolver algumas coisas. E desenvolvimento de produto fora do Japão só tinha na França, na Itália, hoje não sei como é que está, mas na França, na época, na França, na Itália e nos Estados Unidos, que tinham autonomia para desenvolver produto fora do Japão. No Brasil, a autonomia que a gente tinha no desenvolvimento era mandar informação da concorrência do mercado brasileiro para o Japão, informações sobre a economia brasileira, curiosidades, e tinha autonomia para fazer coreografismo dos produtos que o Japão definia para o Brasil. Entendi. E aí a gente já estava com essa coisa da Bis e tudo mais, só que a gente não sabia como ela ia ser, a gente não tinha ninguém para desenhar o produto. A gente já tinha o conceito da ideia, sabia o que a gente queria, porque o Japão nessa época queria mandar scooter para o Brasil com o Rodaro 10. Hoje o scooter está bem difundido, tem uma outra característica técnica, tem rodas maiores, enfim. O nosso piso não é aquelas coisas que a gente sabe que não é, né, decente. E para aquela época era pior ainda, porque era um scooter com rodinha pequena. A gente fala, Japão, isso aqui não vai dar certo aqui. E a gente estava com essa ideia de ter o produto Bis. E saímos viajando o Brasil inteiro fazendo pesquisa. Então, participei desde o conceito da ideia, pesquisas pelo Brasil inteiro. Mas a gente não sabia como ele ia ser. A gente sabia que era um produto que tinha que ter uma roda grande, né, de raio, e que a gente queria que tivesse um metal inbox, que é o box hoje que tem embaixo do banco. Mas a gente não tinha a cara dele. E a gente mandava esses relatórios para o Japão, e o Japão, acho que falava assim, não, eu não entendi. Voltava de novo. Voltava como Shukudai. Shukudai em japonês significa lição de casa. Eles mandavam de volta e a gente tentava tirar a dúvida, e a gente mandava de volta e ficou nessa coisa. Acho que eles pensavam assim, né, no meu entender, tipo, o que esses brasileiros querem propor produto, né? Esses caras tupiniquim querem propor produto. Esses caras estão pensando que... E aí surgiu uma oportunidade em 95. Essa história da Bis, de pesquisa e do conceito da ideia começou em 94, que a gente começou a trabalhar isso tudo internamente lá. E em 95, o diretor japonês falou que ia ter uma visita do gerente mundial de estratégia de produto do Japão, ia conhecer o Brasil. Ele ia lá na administração central, que a gente chama de HDA hoje, ia lá conhecer toda a estrutura e vinha conhecer o desenvolvimento. E aí o japonês, Luiz, você que trabalhou com alguma coisa de protótipo, faz alguma coisa para a gente mostrar para esse cara, né? Vamos tirar do papel e mostrar para ele o que a gente quer, porque eu acho que os caras não estão entendendo o que a gente quer. E a gente não tinha essa autonomia, não tinha nem budget para fazer isso e nem autonomia para fazer. Mas ele apostou, porque o gerente que começou com a ideia, que criou a ideia, que é um japonês, nascido no Japão, mas foi criado no Brasil, convenceu a peitar o Japão. E o designer que a gente tinha na época,
puxava mais, pendia mais para o lado do Japão. Tipo assim, se o Japão não quer, não sou eu que vou me meter nisso, deixa os caras, né? E aí a gente comprou a ideia, comprou a briga. E ele falou, Luiz, eu trabalhei com um protótipo na área de informática na Itautec nos anos 80. Eu fazia os protótipos dos gabinetes e de computador, enfim. Eu tinha um pouco de experiência com fazer protótipo. E gostava muito, porque desde moleque eu mexia, desmontava carrinho, montava, cortava lata de óleo, fazia, sabe? Sempre fui muito disso, desde moleque, né? E aí eles mandaram a Dream para o Brasil. Em 94 já tinha a Dream. É um produto interessante, bacana, só que assim, visualmente defasado para o gosto brasileiro, né? É um produto mais com um cara asiático, enfim. Hoje virou raridade, mas na época era um produto forte, confiável, inquebrável, econômico, mas não era aquilo que a gente queria ainda. Não tinha um metal inbox, né? Enfim. Aí, Luiz, vamos transformar o que a gente tem nesse relatório aqui numa coisa visual para o cara enxergar e entender o que a gente quer. Aí, o que eu fiz? Usei o canote do Madrim, com uma roda dianteira aro 17, comprei cano, soldamos, eu tenho tudo isso fotografado. Comprei cano. Já está aparecendo aqui. Já está aparecendo. Soldei um chassi que é basicamente o que eu fiz naquela época, é basicamente até hoje, é lógico, com as inovações, modificações, melhorias, enfim. Mas se você pegar o chassi, é aquilo que está lá desde que a gente fez a primeira vez. Modelei em poliuretano o tanque de combustível, que é lá até hoje, a única coisa agora é que tem a bomba de combustível por conta da injeção, enfim. Design mudou muito. E aí montamos, aí comecei a pegar peça de uma moto, peça da outra, peguei o metal inbox de um scooter que eles tinham mandado para a gente fazer teste no Brasil, tirei fora, botei lá, encaixei lá no lugar, e na hora de eu pôr a roda batia no metal inbox, no baú. A roda 17, a aro 17 batia. E a gente tinha uma mini enduro lá, a gente tinha várias motos lá no departamento de teste que a gente usava para pesquisa, enfim. E aí desmontamos a roda aro 14 da mini enduro, pusemos lá e deu certo. Puta, essa aqui. Ficou a roda 14 atrás para não pegar no baú, a roda 17 na frente. E aí eu fui começando a dar forma. Pegava um farol de CG quadrado, daqueles retangular, punha na frente, enfim. Isso está tudo documentado também, depois eu te mando. E aí usei uma tela de galinheiro para fazer uma estrutura, e o clay, na época a gente tinha lá algum material que era um clay, é um produto que usa até hoje na indústria automobilística para se modelar, fazer protótipo de automóvel, caminhão e moto. E aí, mais ou menos modelei, coloquei o clay lá, modelamos, enfim. E aí ficou a cara do que a gente queria, né? Que era a motinho com motor 100 cilindradas, da Dream, com o metal inbox para poder pôr as coisas dentro, né? E, enfim, uma roda menor atrás, que todo mundo achava esquisito no começo, né? E aí, no dia da visita, o cara chegou lá, entrou, conheceu todo mundo no departamento, e a gente lá na casa tinha, no fundo, tinha uma edícula que a gente usava de oficina para montar, desmontar a moto. E aí, em cima tinha uma área que a gente tinha um elevador para levar as motos para cima e descer. Eu esvaziei a sala, o japonês tira tudo de lá, põe a moto, o protótipo lá num cantinho, põe um pano em cima. E aí levou o japonês lá para olhar. O japonês subiu, viu aquele troço, ele falou, vai lá e tirei o pano. O japonês foi, olhou. Eu, na época, não falava nada de japonês. Hoje eu também não falo ainda, mas, enfim, eu vi que ele ficou não meio bravo, tipo assim, vocês gastaram tempo e dinheiro com uma coisa que vocês não podiam ter feito, mas parabéns, eu quero esse produto pronto em 2 anos. Isso foi em 95. Aí veio uma equipe do Japão, a gente levou eles para os lugares que a gente fez as pesquisas, eles entenderam, voltaram para o Japão, aí foi desenhada a bis, aquela primeira bis amarelinha, que foi lançada, que foi da campanha bis, não combina com um posto de gasolina, né? Porque era econômico, era para ter o conceito dela, era para ser um produto barato, econômico, que na verdade eu entendo que assim, a bis mudou o conceito de mobilidade no Brasil. Completamente. O mundo inteiro copiou. Hoje tem N projetos, variações da bis chinês, indiano, paquistanês, enfim. Mas assim, no entanto que isso foi em 95, quando ele autorizou, né, o projeto. Aí ela foi lançada final de dezembro de 97, modelo 98. Em março de 98 ela entrou no mercado, e no março de 98 eles me deram estágio no Japão para aprender a fazer protótipo de motocicleta lá no design no Japão, que é uma estrutura que tem 2.000 pessoas, um negócio só quem viveu lá dentro que sabe.
Bora correr para lá. Como é que foi essa experiência no Japão? Primeiro foi maluco, né? Assim, eu sou muito suspeito porque eu gosto muito da cultura japonesa. Eu tenho vários amigos japoneses. A minha esposa é filha de japoneses. Então, assim, eu gosto muito da comida, da cultura. E até então, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu completei 40 anos quando eu estava no Brasil. Em 98 eu estava no Japão. Foi quando eu fui para o Japão, em outubro de 98, eu fiz 40 anos lá. Foi a primeira vez na minha vida que eu tinha saído fora do Brasil. Eu viajei o Brasil inteiro trabalhando, fazendo pesquisas, mas a primeira vez que eu saí foi para o Japão. E aquela viagem para o Japão me abriu a cabeça para o mundo. Né? A experiência que eu tive lá foi coisa, assim, eu entendi, né, como funciona. Eu trabalhei em projetos para o Japão, trabalhei na Goldwyn 1800 lá em 99, no protótipo de clay, junto com os caras aprendendo. Eu trabalhava com várias equipes para aprender a técnica da modelagem em clay. Trabalhei num projeto para a Índia, enfim, foi uma experiência única. Aprendi a falar um pouquinho de japonês, porque nos primeiros 3 meses eu passei surdo-mudo praticamente, não conseguia, né, falar com ninguém, a não ser com os staffs que já tinham vindo para o Brasil e já tinham voltado e estavam lá, que já falavam um pouquinho, me ajudaram um pouquinho. Eles contrataram uma professora que só falava japonês e inglês, eu não falava nem japonês nem inglês. Ela tinha um dicionário japonês-português, e eu tinha um português-japonês. E a gente no começo fazia aula assim, eu fazia aula todo dia de manhã antes de ir para o estágio lá para a área de design. E aí aos poucos foi me virando, né? Enfim, foi uma experiência única. Recomendo para quem não conhece o Japão, conheça, porque o Japão é maravilhoso. Que legal, que legal. E como foi sua passagem pela Itália? Então, a Itália, assim, eu tenho cidadania italiana, né? Meu pai é filho de italiano, a minha mãe é portuguesa, veio para o Brasil com 16 anos. E aí eu tirei a cidadania italiana e tirei em 93, nem tinha, 80, final dos anos 80, nem tinha essa corrida que tem hoje. Né? Eu tinha um amigo que trabalhava no consulado, falou, Luiz, você sabe, eu sei que você é filho de italiano, neto de italiano, filho de italiano, tem essa coisa de você poder ter a cidadania. Eu falei, vou fazer. E não tinha essa coisa. Entrei com o processo lá, em 2, 3 anos eu tinha cidadania e nunca usei. Vim usar depois que eu saí da Honda, em 2007. Eu fui morar na Itália a primeira vez. A família da minha esposa já estava lá, né? Eles tinham um pequeno restaurante japonês em Milão. Mas, assim, foram várias indas e vindas. A última vez foi em 2018, que já estava definido a morar lá. Eu estava antes trabalhando na China, na Zhongsheng, que é uma empresa que tem uma parceria com a Piaggio italiana. Trabalhei num contrato temporário de 1 ano e pouquinho. Quando terminou o contrato, eu falei para minha mulher, vai você para a Itália, a gente se encontra lá, eu vou direto daqui e vamos tocar a vida lá. A família dela toda está lá. Ela ficou praticamente sozinha aqui. E aí, quando eu estava na China, eu conheci um designer italiano que trabalhou na Aprilia, que fez algumas coisas na Zhongsheng, porque ele comprou algumas motos que ele levou para a Itália para fazer algumas coisas diferentes e tal. E a gente acabou tendo contato. E quando terminou o meu contrato, me sugeriram, por que você não vai falar com o Donato, né? Você vai para a Itália, de repente você vai trabalhar com ele. E aí, quando eu cheguei, eu mandei mensagem. Quando eu cheguei na Itália, no dia seguinte que eu cheguei, eu fui conversar com ele, acertamos de trabalhar na oficina dele. Ele tinha uma oficina de customização. Lá os caras levam muito a sério. Aprendi muito com esse cara. Italiano não é fácil de trabalhar, de lidar. Eles são difíceis. Mas, assim, é um cara que tinha uma bagagem nessa área de customização impressionante. Aprendi muita coisa com ele. Fizemos alguns projetos, um deles foi premiado, um deles saiu naquela revista do Rotte, que é uma revista italiana, tem umas fotos lá nos projetos que a gente fez. Foi uma experiência incrível. E final de 19, eu voltei para o Brasil para ver minha mãe, que fazia um tempo que não via, como eu já tinha te falado lá no café. E veio a pandemia e virou o mundo de cabeça para baixo, e o meu mundo, inclusive. Né? E aí, um cara com quem eu trabalhava me mandou uma mensagem, falou, Luiz, eu estou fechando a oficina, não tem como continuar, a coisa aqui está feia. E aí, de lá para cá, eu venho fiquei num limbo, né, que eu chamo, no Brasil. Né? E hoje eu estou trabalhando num concessionário Honda de um grande amigo em Jundiaí, a Mila Moto. Você viu? E tem mais de 6 milhões de unidades vendidas. Né? Mas me conta essa história da Honda. Então, como é que você entrou na Honda? A Honda eu entrei em 92, 93. Eu entrei no departamento de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Era um sobrado, porque como era uma área que cuidava de
codigrafismo e ingresso de produtos novos no mercado brasileiro. Adaptação. A gente ficava num lugar separado. Era um sobrado que ficava na Rua das Flechas, aqui em São Paulo, perto ali da CUPC. E toda a parte administrativa central da Honda ficava ali do lado do Detran no Ibirapuera. Tá. E eu fui trabalhar nesse lugar, nessa casa que era o desenvolvimento. Tinham lá, éramos em 10 pessoas. E a maioria eram staff japoneses, porque o Japão, eles mandam alguns funcionários da Honda do Japão para alguns lugares do mundo para desenvolver algumas coisas. E desenvolvimento de produto fora do Japão só tinha na França, na Itália, hoje não sei se foi feito na Turquia, em Istambul. Então, assim, aí depois que eu voltei para o Brasil por conta da pandemia, foi difícil. Eu tive que recomeçar tudo do zero. Foi quando eu tive a oportunidade de reencontrar o Doca, que é o dono da Milamoto, que me deu a oportunidade de, já vai em fevereiro agora, no ano que vem, completo 2 anos lá na área de pós-venda. Boa. A gente tem um projetinho bacana lá também com as Saaras. Não, e aí o Doca teve uma visão. Sim. Né? Porque eu também, cara, então, contratou alguém que tem muita experiência, né? Que tem uma vivência enorme. E aí nasce um projeto que é o Saara Experience, está aí na camisa. Isso, Conta um pouco pra gente do Saara Experience. O Saara Experience é um projeto que, assim, a gente começou, quando eu voltei para o Brasil, comecei a conversar com o Doca. Eu conheço o Doca desde 2001, foi quando a gente, antes de ir para o Dakar, ele fazia parte da sua Honda, que foi um dos patrocinadores da equipe, da minha participação em especial, e ele nos pediu para fazer um evento na loja na época. E a gente, antes de ir para o Dakar, teve na loja dele em Jundiaí, foi onde eu conheci. E começamos a ter contato ao longo dos anos, em alguns eventos em comum, enfim. E aí, em 2023, eu o procurei e ele falou: Luiz, eu estou com uma ideia assim, assada do Saara Experience, a gente quer fazer uns passeios e tal. Acho que você pode me ajudar nisso, né? E aí, voltamos a conversar em janeiro de 24, fevereiro de 24, e ele falou: faz o seguinte, vem trabalhar comigo. Eu falei: Doc, eu não tenho experiência com vivência de concessionário, né? Eu não sou um mecânico. A gente sabe do basicão e tal. Não, vem trabalhar aqui, vamos trabalhar aqui comigo na área de pós-venda. Então, hoje eu faço a parte de pós-venda, né? Ajudo os mecânicos em alguma dificuldade, testes, enfim. Remodelando toda a oficina. Ele fez uma reforma grande na oficina, comprando ferramenta, modernizando tudo, enfim, dando a estrutura para o pessoal poder trabalhar. E aí faz um trabalho muito... E aí o cara que ganhou o Dakar, você vai lá, o pessoal chega reclamando: não, eu tô escutando um barulhinho aqui. Aí lá vai o Luiz pegar a moto, tentar simular o problema do cara. Só o cara que ganhou o Dakar que tá pegando a moto para poder... Aí eu vou lá, o cara, minha moto tá com problema assim, assado, pô, tem um barulho, não sei o quê, pô, vamos tentar entender, simular o que ele tá sentindo para ver se a gente consegue ajudar e encontrar problemas. Basicamente, a gente sempre consegue. Que legal. Agora, o que é muito legal da Honda, em relação aos concessionários, é que ela dá muita liberdade de ações locais do concessionário. Porque o Saara Experience é uma ação da Mila. Sim. Né? Não é Não, é uma ação da Mila, que eu saiba só... Nós hoje temos esse programa de experiência com a Saara. E aí a Honda tem uma participação nisso, lógico, com certeza. Né? O Doc é um cara muito entusiasta, corre de superbike, anda de motocross. Fizemos o Enduro da Independência ano passado na categoria Big Trail, ele com a Africa Twin. Enfim, é um cara muito ativo no meio. E aí ele criou esse Saara Experience, que hoje a gente está, felizmente, com a agenda lotada até dezembro, todo sábado. Nós temos 10 Saaras, a gente tem um custo que é para pagar a estrutura, né, do passeio, não visa lucro, visa realmente mostrar e dar uma experiência do Saara Experience para os clientes que não têm essa experiência da terra. É um trajeto de 120 km que a gente faz em torno da cidade de Jundiaí, saindo da loja, tem um café da manhã, a gente tem alguns equipamentos que a gente fornece se o cara não tiver. Damos dicas de pilotagem durante o roteiro. Boa. Então tem um trecho de asfalto, estradas de terra, e no finalzinho a gente almoça na fazenda Guaxinduva. Tem lá um período que a gente anda lá dentro da fazenda para mostrar algumas coisas bacanas que a gente tem um roteiro lá dentro. E aí saímos da fazenda sentido Jundiaí para a loja. É um caminho que tem 8 quilômetros, que é uma estrada da fazenda que vai afinando e vira uma trilhinha assim bem aventureira para o cara sentir o gostinho da aventura, né? E a Saara vai bem, toda original, né? Cara, isso é muito legal, porque eu estava falando sobre test drive de moto, né? E eu estava falando sobre opiniões de moto, né? Então o YouTube está lotado de opinião de moto,
do cara que pega a moto e dá uma volta no quarteirão. Mas quando você transfere um uso da moto, colocando todas as condições e tudo mais, né? Aí sim você tem um test drive que começa a ficar decente, né? A gente está falando de a gente poucos ouve os clientes ficam malucos, porque assim, a gente tem, já teve um grupo só de mulheres, tem pessoas que, tipo assim, hoje estão com 70, 75 anos, tiveram moto lá no passado, aí voltaram em algum período da vida e foram lá, mas nunca andei na terra. Cara, você vai ficar tranquilo, a gente conduz o passeio de uma forma segura, sempre segura, velocidade tranquila, que o cara consegue curtir o passeio sem correr riscos, né? Então, no final, os caras ficam malucos, alucinados, porque, porra, me pedem até informação, tem curso de off-road, eu gostei da brincadeira, a moto me surpreendeu pelo que ela faz, né? Não esperava que a moto fosse tão e são superar todas essas expectativas. originais. A gente só tem os adesivos, né, do Saara Experience, cada moto é numerada de 1 a 10. Nem o pneuzinho trocou. Não, o pneu original, tem espelho, tem placa, tem um protetor de mão, que não vem original nela, ela tem o protetor dela já, que é o protetor que vem de fábrica, para proteger a carenagem, totalmente original. Não tem nada de diferente. Tem o ABS funcionando, que facilita bastante a condução de quem não tem experiência na terra, né? Porque ajuda bastante o cara não cometer algum erro e não dar um susto. E aí você é guia dessa experiência? Eu sou o guia da experiência, um dos guias do Saara Experience. E para fazer o Saara Experience, como é que funciona? Tem que entrar em contato lá no Saara Experience, né? No Instagram. Então me passa aí as orientações que a gente vai colocar tudo aqui embaixo. Saara Experience. No Instagram tem. Aí entrar em contato, o Henrique vai atender vocês lá. Tem algum telefone que você possa divulgar ou não? Agora de cabeça não tenho. Não, mas tudo bem, o direct ele responde lá. No direct responde. Se você entrar no Instagram, ele vai te dar o caminho. Boa. É só procurar ou ir direto na loja, conversar com a gente. Tá sabendo que eu vou tomar um café. Eu vou fazer, né? Você vai fazer, você já é meu convidado. Eu quero ver como já é nosso convidado. Esse negócio aí. Eu sei que você já me falou que não tem experiência na Terra, mas já teve uma pequena experiência e gostou. Eu tenho. Eu até vou. Assim, você se vira, eu me viro. Anda, né? Você vai no Dakar? Não. Você vai se perder até Jundiaí? Vou. Mas você já se considere nosso convidado para fazer um Saara Experience. Eu vou fazer. Eu vou te encaixar. Me passa a sua agenda de data. Eu vou fazer. Eu tenho todos os sábados até dezembro. Eu tenho turmas já completas, mas já tenho uma vaga garantida para você. Boa, então eu vou fazer para poder contar. E aí vai ser um Tô de Moto por aí. Vou ficar um dia com vocês. Isso. A gente conta um pouco conta um pouco da concessionária. Se o Doca estiver lá, fala para ele que a gente vai tomar um café, até para poder apresentar um Doca, que é um cara também que tem bastante história para contar. Com certeza. E fazer um pouco da experiência também. E, eu vou rodar e a meu guia vai ser o cara que ganhou uma etapa do Dakar. Para mim vai ser um prazer, pô. Vai ser um prazer ter vocês lá. Eu tô bem de guia. Eu tô bem de guia no off-road. Porque assim, uma eu fiz experiência com a Moara. Que também macaca velha. Tem 25 anos de Rally dos Sertões. Agora lá vai o outro aqui, ó, que correu no Dakar, fala, vamos aí. Tá bom, eu aceito. Eu vou fazer um dia com vocês. Você vai passar um dia bem bacana com a gente. Luiz, cara, é tanta história. Né? Tem muita coisa. Que até a gente fica assim de falar, vamos encerrar. Eu queria só fazer um último adendo, que o Luiz, ele tem tanta experiência que ele vai abrindo coisas. Né? Então agora, por exemplo, recentemente o pessoal chamou o Luiz para dar uma geral lá no Jalapão. Isso, eu fui guia antes da Mila, nesse período de limbo que eu tive, né? Eu tenho um grande amigo que tinha uma operação de turismo aventura no Jalapão com as KLX 450. Eram 16 motos que a gente tinha lá e vendia os pacotes. Eu guiei 20 e poucos grupos do Brasil inteiro. Em 2022 foi a última temporada que ele teve lá. Ele tem uma atividade em Campo Grande, não podia estar presente, e me deixou cuidando junto com a esposa e o filho dele. Então, o filho dele fechava o roteiro. E eu andei, nesses 8 meses que eu passei lá, de maio de 22 até novembro de 22, eu guiava praticamente 2 grupos por semana. Eram 550 quilômetros cada grupo, 3 dias andando de moto. Eu andava 1.100 km por semana praticamente. Andei quase 10.000 km só dentro de Jalapão, né? Eu andava, nem usava o GPS, mas já estava na cabeça o roteiro. Não, que deve ser também. É um outro desafio, né? É uma brincadeira bacana. Lá exige um pouquinho mais da experiência, porque andar na areia não é tão simples como parece. Né? Mas a gente também pegou
gente do Brasil inteiro, de várias experiências, piloto. Normalmente era um grupo de ex-pilotos ou pessoal mais velho, que já correu há algum tempo, fez trilha ou faz trilha. Mas já pegamos dentro de grupos pessoas com muita pouca experiência na Terra, que no primeiro dia fica um pouco assim, a gente vai dando uma dica aqui, uma dica ali, no segundo dia já está se divertindo, enfim. Também não é nada que não fosse inviável, impossível. Das minhas pouquíssimas experiências com off, eu gostei bastante, como eu te falei, pela possibilidade do off te permitir chegar em lugares que normalmente você não chega. Sim, né? Isso é uma das coisas. E por causa da pilotagem mais purista. Né? Eu falo que é uma pilotagem mais purista. Apesar das motos hoje terem bastante recurso eletrônico... Depende muito da sua sensibilidade. Exatamente. Sensibilidade de pilotagem, frenagem, troca de marcha, posicionamento. O off, o segredo da pilotagem no off é o posicionamento do corpo em cima da moto. Que são coisas totalmente contrárias do on. Né? Que você é especialista na parte on-road. Quando você começar a andar na terra, você vai começar a perceber, a gente começa a dar umas dicas, você, puta, realmente isso muda um pouco a coisa. Então, o segredo é a postura em cima da moto. Esse é o segredo para andar bem. Não, eu vou te contar minha experiência de off. Você vai dar risada. Me chega um convite para fazer assim, você vai ter um lançamento de uma moto, não vou nem falar qual que é a moto. Eu falei, tá bom, vamos, né? É uma coisa que normalmente eu não faço. Eu falo, peraí, vamos aproveitar e vamos fazer um episódio do Tô de Moto por aí. Eu vou lá e vou cobrir o lançamento da moto no off-road. Não falaram que era off-road. É o lançamento da moto tal. Eu falei, tá bom, vamos, né? Aí eu entrei num grupo do evento e comecei a acompanhar o grupo, não sei o que lá. Faltando uma semana para o negócio, aí veio assim, então, estão preparados? Não sei o que, ó, equipamento para levar, né? Capacete off-road, bota off-road. Eu falei, ixi. Ué, peraí, que diabo é isso? Aí eu fui olhar assim e falei, não, será que tem off? Eu comecei a ligar para uns amigos, né? Eles falaram assim, não, cara, pode ficar tranquilo. Olha, se tiver, vai ser um trechinho misto, assim, é só um pedacinho, tal, não sei o que. Eu fiz, tá bom, né? Máquina é uma marca criada para motociclistas e por motociclistas, design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário, é um equipamento espetacular e não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas de acessórios, tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Brigadão. Cardo, cara, lado a lado com você na estrada desde 2004. O melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara, para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente, esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. Faltando acho que uns 3 dias. Assim, veio uma outra notícia. Olha, é obrigatório o uso de bota especial para off-road, porque pessoas se machucaram. Eu fiz... Opa, como assim, né? Aí eu peguei e liguei para um amigo meu, para outro amigo que tinha ido. Ele falou assim, cara, é off-road pesado o tempo todo. Você vai ter lá um trechinho de merda de estrada, não sei o que. O resto é tudo terra. Cara, como é que é assim? Aí ele contou que teve um pequeno incidente lá com... E eu ouvindo o incidente, né? Eu falei, cara, mas como é que é, osso? Assim, se for batidão, eu até... Ele fez, não, tem umas pedras do tamanho da sua cabeça. Eu fiz, pô, cara, como é que... Enfim, eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu sentei na minha sala aqui em cima, eu fechei a porta e falei assim, ninguém fala comigo. Fecha a porta aí, cara.
E eu comecei a ver vídeo. Para entender o que você ia enfrentar. Olha isso, cara. Ver vídeo de cara dando aula de off e eu comecei a consumir aquilo, assim, horas eu vendo ali e anotando, não sei o quê. Depois subi na moto para simular. Olha a minha experiência de off, cara. Eu subi na moto para simular, não sei o quê. Eu fiz... É isso. Seja o que Deus quiser. Um desses vídeos, eu lembro de um gringo falando o seguinte, olha, na dúvida, se você tiver dúvida... Acelera. Mete a mão. Essa é a máxima do off-road. Mas como assim? Isso é contra-intuitivo, né? Não, mete a mão. E ele explica tecnicamente, porque você vai ter uma passagem de tração maior, você tem a oportunidade, ainda que você deslize um pouco naquele momento, dando mais tração, você consegue romper aquele ponto e ir para um ponto centímetros à frente que vai te dar, talvez te dê um grip melhor. É isso aí. Eu ia pilotando e eu fui o dia inteiro falando comigo e falando, na dúvida, acelera. Mete a mão. E eu ia subir nos barrancos, rapaz, com as pedras. Eu olhava para as pedras e falava, eu vou acelerar. E dava a mão e a moto saía de fundo. Eu tenho noção, já saí de fundo num road, mas é totalmente diferente. A tração é outra. Essa foi a minha experiência. Aí depois daquilo ali eu falei assim, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Aí fui fazer um tour de moto por aí com a Moara. Né? Eu fiquei o dia inteiro... Serra da Mantiqueira. Mas, cara, assim, parecia que o Rodolfo falava, tudo bem? Eu falava, cara... Tô em casa. Eu nasci pra ir. E fui também numa boa. Tipo, tem no episódio, ela tem uma subidona que ele fala, então, essa subida aqui, ó, essa aqui é complicada. E me voltou na hora. Na dúvida, dá a mão pro negócio. E fui também, cara, numa boa. E comecei a gostar desse negócio. Hoje eu não faço mais, porque, pô... Eu não tenho muito tempo para poder fazer. Mas eu penso numa motinha que seja... E também não quero fazer deslocamento de colocar a moto no carro. Não, cara, uma moto que você dá muito trabalho. Uma moto de uso misto, vamos chamar assim. Você possa andar na cidade e levar para você possa ali, levar ali, fazer um negócio. Sair do asfalto e entrar numa terra. Exato. Qual que é a minha questão? É achar, especialmente em São Paulo, né, pontos onde você consiga fazer o off com segurança. Nunca sozinho. Exato. Porque hoje a gente no mínimo sabe... um parceiro. Cara, eu assim, comecei a ouvir umas histórias. Né? Comecei a ouvir história de estradinha vicinal, estradinha de terra. Cara, de gente passando perrengue em relação à questão da segurança. Né? Então, por isso que eu acho legal essa experiência. Né? Você trazer uma estrutura para um trajeto curto, né? De um dia, onde o cliente vai lá, tem uma experiência, ele começa a entender da coisa. Você vai relacionar, vai estar em contato com várias pessoas diferentes, com experiências diferentes. É bem bacana a experiência. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito. Não, e aí a sacanagem é pilotando. O guia é o cara que ganhou o Dakar. Imagina, vai ser um prazer. O cara que rodou no Dakar. Vai ser um prazer. Luiz, eu te agradeço demais. Assim, humildemente, contar uma parte da sua história, né, tá, para poder colocar o Luiz Careca aqui dentro desse grande conjunto biográfico chamado Tô de Moto Podcast, que é sempre aquém do que a gente deve contar. E eu sempre falo isso, né, cara? Eu não vou ficar... Eu peço sempre licença para poder terminar a reportagem, porque eu sempre... a conversa, porque eu sempre tenho, e é verdade, a impressão de que a gente esqueceu um monte de coisa. Né? Ou deixou muita coisa para trás. Tem muita coisa, né, para contar. Mas, assim... deixar você aqui no hall de pessoas que fazem parte da história do motociclismo, que contaram uma parte incrível da história da moto. Cara, só de estar falando com um cara que foi lá, fez história no Dakar. Depois aí não tinha nada para fazer, foi lá, ajudou a fazer a bis. Tipo, não tem nada para fazer. Eu estava no lugar certo na hora certa. Então, vou lá para a Itália. E sabe o que me deixa mais louco? A gente olha para essas histórias, né? Cara, pilotagem técnica, prova... Dakar, perrengue, aí depois desenvolvimento de um produto, ou seja, tem um olhar para a sistemática de desenvolvimento. E isso tem tudo a ver com pós-venda, porque desenvolver produto, né, tem a mesma sistemática de detalhe, de um detalhamento de pós-venda, onde você vai falar com o cliente. E esse trabalho de ouvir, falar, cara, peraí que eu vou tentar resolver. Isso é incrível. Né? O que não é incrível é entender como o mercado não olha para essa história. Isso é um negócio muito louco. Eu sofri muito com isso. Porque, isso é um negócio muito louco. Eu não consegui me recolocar
E o Doca, né, além de ser um grande amigo, apostou Então, no cara, meu trabalho é isso. e Aliás, me deu a oportunidade. publicamente, viu, Doca? Parabéns pela iniciativa, porque, cara, assim, deixar o Luiz passar ou deixar o Luiz no ostracismo, entende? Daqui a pouco a gente olhar pro Luiz, o Luiz está falando outra coisa qualquer. Ainda E bem deixando para trás a história da é, moto, cara, que é um negócio assim, não é eu sou possível, grato cara. porque ele me deixou de novo de volta ao meio que eu sempre vivi, né, a minha vida inteira. É Então, para incrível, mim é é incrível, um prazer. é incrível. Né? Tipo, bom pro motociclismo, parabéns, Doca, o resto tá todo mundo burro, porque deixou o Luiz com essa história incrível passar, cara. Isso assim, não faz sentido para mim, assim como não faz sentido pessoas que sentam aqui, que são competidores, que são não sei o quê, e a gente não vê que o mercado, e eu não estou falando do mercado de moto, que aliás as pessoas têm essa impressão, né? As pessoas acham que o mercado de moto no Brasil é gigante. Não é, ele é desse tamanho, assim. Ele é Tem desse muita tamanho. coisa ainda para Né? crescer. Você vende bastante moto, ok, mas ele é pequeno. Quando eu falo pequeno, é montador. A gente conhece todo mundo, a gente sabe que... Cara, é incrível como é que as coisas que circundam a moto, não olham para a moto, né? Como a gente tem competidores que passam perrengue, cara. Sim. Eles falam, cara, passo perrengue. Eu lembro da história do Rafael, cara. Do Rafael Pasqualin, que ia correr na Ilha de Man e não é fácil. Esses bastidores, porra, cara, é um negócio incrível. da busca do patrocínio, do não, assim, é só quem viveu isso, né? Sabe o que passou. Porque... Não, mas você sabe que é engraçado? Mas assim, como o nosso mercado é amador, literalmente. Sim. Porque a gente está falando coisa de 10, 15 anos atrás. Né? Se a gente tivesse uma cultura de observar direito o mercado, a gente entenderia a potência do mercado brasileiro em relação à moto. Há 15 anos atrás, ninguém via isso. Ninguém. Há 20 anos atrás, ninguém esquece. Há 30 anos, então, acabou. Isso não existe. Número. Eu entrei na Honda no início dos anos 90. O mercado vendia 80, 100 mil motos por ano. Hoje se vende 150, 180 mil motos por mês. Se fabrica 180 mil motos por mês. Então, assim, é outro, né? Ao longo dos anos isso veio crescendo, mas é o que você falou. A oportunidade ainda é muito grande. Os caras que estão em volta desse mercado ficam brigando entre eles, não conseguem enxergar essa parte de divulgação. Tudo para eles é custo, é gasto, não é investimento. Né? Você divulgar sua marca num projeto de competição ou de uma aventura, o que seja o que for, né? Lá na Mila, o Doca apoia muita gente. Tem um pessoal viajando pelo Nordeste, como a África Twin nossa, a DCT. A gente patrocina 2 pilotos no Enduro, são 2 irmãos. Tem um menino, são 3 na verdade, de Enduro. Agora a gente está adotando ele, 14 anos, o moleque já fez 4 provas, já ganhou as 4 provas. Então, assim, ele criou alguns caras que hoje estão na equipe Honda de Superbike, que começaram na Mila. Então, assim, é difícil você ter um cara com essa visão, né? Que enxerga um retorno, além da paixão, enxerga o retorno nesse trabalho de ajudar e apoiar e patrocinar o esporte. Cara, é incrível. E ainda que não haja retorno, né? A gente está vivendo um momento da moto no Brasil que eu falo que é o ponto da virada. A gente agora vai chegar num momento onde o Brasil será uma nação de 2 rodas. Sim. Ele está se encaminhando muito rápido para acontecer isso. Cresceu muito. Né? A gente está falando aí de poucos anos, tá? Eu faço um chute aqui que, aliás, já trago um dado. Isso é real. Um dado de janeiro de 2023 ou 24, um infográfico que saiu dando conta oficialmente que 1 a cada 3 cidades do país, 1 a cada 3 cidades, nós estamos falando de 33%, tinha mais moto do que carro. Sim, acredito. Isso de 2023 ou 2024, ou seja, hoje a gente já tem um número muito maior. Muito maior. Então quer dizer que em muito pouco tempo, né, questão de anos, a gente vai ter uma passagem oficial de mais moto do que carro nesse país. E o que vai acontecer nesse momento? Né? Todo mundo vai colocar os olhos aonde? Na moto. Então, quem estabeleceu
uma cultura de incentivo. Que já vem fazendo esse trabalho. Que já vem fazendo, de Que cuidar. acreditou, né? Exato. Não é nem de formar piloto campeão, mas é de cuidar Acreditar. da história Sim. da moto. Né? Falar assim, cara, eu não estou ganhando nada, mas eu estou cultivando, né, o meu nome no momento de passagem. É um trabalho de imagem, né? É um trabalho de branding, imagem da cara. marca. Exatamente. Quem faz isso com muita inteligência nesse Não é momento. só retorno financeiro, é Não retorno é. de imagem da marca para a preservação da marca ao longo dos anos. Né? Então você acredite que daqui a alguns anos, né, eu acho que a gente vai viver um momento, o ponto mais áureo da moto no Brasil, porque a gente vai ter marcas vindo com muita força, que já está acontecendo agora, as marcas já sabem disso, mas você vai ter tudo que circunda esse mercado das fábricas em volta. Querendo entrar na moto. E você vai ver grandes collabs de marcas que não tem nada a ver entrando e apoiando a moto de alguma forma. Porque é isso. Porque no fundo o motociclista come churrasco, toma café, toma cerveja. Ele consome. Exato. Às vezes muito mais do que um cara comum, né? Que não é do meio. E aí eu não entendo. Ele consome turismo, ele consome hotel, ele consome restaurante, ele tem uma série de... Eu não entendo essa pouca infelizmente visão. É difícil. É um negócio impressionante. Eu sou filhote disso, porque em 2011, quando eu falei, cara, eu vou parar tudo. Eu sou advogado, jornalista de formação, advogava bastante tempo. Né? Em 2011, quando eu falei assim, vou parar tudo isso. Não quero mais pegar em um... Tá vendo? Fiz certo. Não quero pegar em nenhum livro de direito mais. Né? E eu vou colocar atenção em um assunto que, para a moto, hoje talvez não se dê muita importância, mas em algum dia vai dar. Mas, rapaz, como eu penei, cara, que era justamente segurança. Hoje eu estou olhando a coisa numa outra ótica, né? A coisa ficando cada vez mais forte, é uma pauta cada vez mais forte, e quem está estabelecido e só fala sobre isso, tá bem, tá colhendo um projeto de vida, entende? E agora mais ainda, que a gente tem aí praticamente o fim das autoescolas, se aproximando a galope, né? Quer dizer que a gente vai ter na rua muito do eu aprendi com o meu tio, meu amigo, meu não sei o que lá, meu primo, nanana, cada um transmitindo o vício de pilotagem para o outro, né? E a tendência, infelizmente, é ter mais acidentes. Sim, isso é não, fato. Não acha que porque a motoscola tem pouco acidente. Não, porque a motoscola é ridículo também. Né? Só que a gente vai ter agora um aval de... Cara, aprenda você mesmo e se vire aí e tá tudo certo. Né? Então, assim, vai piorar, né? Vai piorar por um tempo a questão da segurança. Até se amoldar num roteiro que cria a segurança para... Exatamente. Então, assim, eu estou enxergando e vendo isso também como uma grande oportunidade. Cara, quem já está aí, que levanta essa bandeira, ele levanta forte, né? Vai embora. Porque como é que eu vou falar? É um ideal. Sim. Cara, e agora então... um projeto, né? O terreno vai ficar muito fértil para isso. Enfim, cara, bom conversar com você, bom te conhecer. Eu que agradeço. Né? Foi um prazer te conhecer. Um prazer é meu. E eu vou fazer uma incrível expedição. Você já está convidado. São duas expedições. Eu tenho que chegar lá sem me perder. E já é uma expedição incrível. Tranquilo, tranquilo. Não, eu sei, tô brincando. E depois ter essa experiência, até para poder contar um pouco a experiência do Saara Experience. E, puta, vai ser um prazer passar um dia com a gente. Tô muito interessado em rodar com o Luiz, que vai ser o guia da gente ali, e poder contar um pouco da história também das pessoas, que isso é legal, você colher as percepções das pessoas. O que acontece muito assim, eu normalmente, como eu te falei, voltando no Dakar, é uma coisa que era uma coisa muito pessoal minha, ainda é, e assim o pessoal fala, cara fez o Dakar, pô, já fazem 23 anos, né? E aí, quando começa a falar, eu começo a me entusiasmar e conto. Mas eu raramente fico falando essas coisas, né? E aí o pessoal do passeio, às vezes, fica sabendo. O Luiz, esse cara... Aí, na hora do almoço, e aí eles começam a me bombardear de pergunta, lógico. Como é que não é. E aí fica aquela conversa bacana, né? De todo mundo transferindo experiência. Para mim também é aprendizado de tudo sempre, né? Enfim. Vamos eu vou falar com o pessoal
Eu vou falar com o pessoal da Mila para colocar isso numa outro envelope, cara. Você tá mal envelopado isso aí. Vamos envelopar isso melhor. Maravilha, Luiz. Obrigado mais uma vez, né, cara. pela oportunidade. Imagina, porta aberta. Toda vez que a gente tem que contar a história do motociclismo, é uma obrigação. Eu falei pro Carlãozinho aqui, ele concordou comigo. A gente tem a obrigação de contar essa história. Ele é um cara que tem lá o Centro Cultural Movimento lá em Socorro. Essa história da história do motociclismo começou com o pai dele, que eu acompanhei o início, né? O Carlão, um grande amigo. Então, assim, e ele conseguiu, depois o pai dele faleceu, e ele conseguiu levar essa história até onde chegou e cada vez crescendo mais, né? Foi difícil, só ele também sabe, quem acompanhou de perto sabe as dificuldades a gente sabe que ele teve, mas hoje está... Mas você sabe uma coisa legal, cara? Que eu falo para todo mundo, isso vai ficar gravado daqui anos. Né? A não ser que a nuvem do YouTube exploda, amor. o que é difícil. Né? Mas é só o meteoro cair na Terra do que o Google e o YouTube explodir. Sim. Mas enfim, isso aqui vai ficar gravado para sempre. Nós estamos vivendo o melhor momento da moto no Brasil. É o melhor momento. Acredito. Né? As pessoas que estavam lá na década de 70, 80, elas estavam desbravando, não tinha moto. Não tinha moto. Não tinha equipamento, não tinha equipamento, não tinha nada. Elas estavam desbravando. Né? Aí veio os anos 2000, foi o auge das importações, das motos japonesas chegando com força, né? Esportividade, parará. Aí depois a gente tem o auge da tecnologia, todo mundo se embebedando com a tecnologia. As motos hoje fazem absolutamente tudo. Sim. Mas a gente está no ponto de giro, né? Onde é um país que consome muita moto e que daqui a pouco vai ser um país de duas rodas. A gente vai viver isso. Isso é incrível, cara. A geração... Você que está aí assistindo isso daqui a 20 anos, né? Você não pegou isso, filho. A gente pegou... a gente pegou o motociclismo raiz. Cara, a gente pegou o ponto de giro. De virada. Né? A gente pegou a notícia de que oficialmente o Brasil tem mais moto do que carro. E aí você tá aí 20 anos depois falando, tá vendo? A gente domina tudo, a gente domina a rua, vamos quebrar retrovisor, vamos... Não, cara, a gente pegou esse ponto de virada, a gente pegou essa mudança de cultura. E eu não sei, eu não consigo imaginar o que vai acontecer em termos de mudança de cultura para moto. Só posso imaginar que num país que vai ser muito forte em relação à moto, a gente vai ter que ter uma discussão muito grande em relação... Vai ter que ter um trabalho muito forte segurança. Com relação à segurança. Isso vai ser fato. Né? Não tem jeito. Porque aumenta o número, aumenta o acidente. E aí a gente vai ver muito acidente. Infelizmente, a gente vai ver números de morte crescendo. Cara, tem que criar caminhos para preparar esse motociclista para essa nova fase. Aí é difícil também. Porque é uma questão cultural que a gente vinha conversando. Aí depende de um monte de gente. E depende principalmente dele. Exatamente. Principalmente do motociclista. Né? Ele acha que já sabe tudo. É o cara. Mas tá bom. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado. Eu agradeço. A casa é sua. E te espero lá no Saara Experience. Na eu vou. Pode deixar. Você vai me dar a data de agenda? Eu vou. O difícil agora é você me dá a data de agenda que eu vou te encaixar. Se a gente Quando você falar para mim, Luiz, eu posso tal dia, eu vou te encaixar. Se a gente não conseguir esse ano... Não, acabou, virar, né? Dezembro a gente tem a última data, acho que é dia 12 de dezembro, se não me engano. Aí a gente encerra. Acabou. Natal, Ano Novo, e aí a gente começa janeiro. Aliás, janeiro já tenho data. Aliás, Feliz Natal. Já vou te dizendo. Acabou o ano, cara. Esse ano voou, né? Voou. Se não for em dezembro, janeiro já tenho data. Já tem data. Ótimo, janeiro, ali entre janeiro e fevereiro, eu estarei com vocês. Você vai conhecer a gente lá, vai conhecer a loja, vai conhecer o Doca. Vou com o maior prazer. Mas vamos tentar antecipar esse negócio. Eu vou ver aqui. Me fala você. E eu falo pra gente marcar essa experiência. Tá bom. Certo? Pronto? Feito? Feito. Então, tá. Obrigadão. Imagina, eu que te agradeço aí. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Mais um episódio com aquele tom histórico, como tem que ser, né? Para que você entenda quais são as reais figuras do motociclismo. Hoje a gente não tem figurinha, a gente tem figurinha. Mas quais são as reais figuras do motociclismo? Tem muita gente boa por aí. Mas aos que realmente importam, a gente tem que contar e enaltecer as histórias. E o Luiz é uma dessas pessoas. Espero que você tenha gostado desse episódio. Acompanhe os próximos episódios do Todo Moto Podcast. Deixe o seu comentário, sua pergunta para o Luiz. Aliás, as redes sociais do Luiz apareceram ao longo desse episódio aqui embaixo. Está aqui também no descritivo desse episódio o contato lá do Saara Experience. Muito fácil. Também está no descritivo. Luiz,
rede social, vamos lá, pra gente fechar. Sua rede social. @Luiz com Z, Mingione. Mingione, tudo junto? Tudo junto. Tem Luiz algum com Z, número, alguma coisa? Mingione, não, só. Super fácil. Então, você já viu ao longo desse episódio, mas tá aqui aparecendo de novo aqui, ó. Então, entre em contato para falar com o Luiz. O Luiz que também vai dar cursos individuais para você e para o seu grupo. Já arrumei uma tarefa para você. Se vira, cara. Tá bom? Feito? Então é isso. Vambora? Vamos até o próximo episódio do Tô de Moto por aí. Tô de Moto Podcast, porque eu tô com Tô de Moto por aí na cabeça. A gente se vê. Vambora?